Queridos, a paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus sejam com você e com a sua família. Queridos, hoje nós queremos falar sobre um tema que eu penso que seja muito pertinente ao nosso dia a dia, que é sobre decisão. Todos nós, em algum momento da nossa vida, tomamos decisões. As nossas vidas estão cheias de decisões. Nós decidimos sair ou não da cama, o que vestir, o que comer, aonde vamos, quando chegamos e uma série de outras decisões. Do momento em que nós acordamos até o momento que nós deitamos, tomamos decisões. Algumas mais importantes, outras menos importantes. Algumas decisões afetam as nossas vidas mais do que outras. Por exemplo, a decisão de você fazer a sua refeição com um PF de R$ 15, ou então num restaurante a R$ 100, é uma decisão que você toma. Talvez não seja tão impactante quanto aquela de comprar um carro novo ou uma casa nova, já que o volume de recurso empreendido é bem maior. E, claro, que as condições também vão exigir um maior comprometimento. A decisão de tomar uma aspirina para uma dor de cabeça, ela é muito diferente de você ter que se submeter a uma cirurgia. Algumas decisões, elas são maiores do que outras, porque algumas têm mais efeito sobre o resultado que elas terão no nosso futuro, como elas vão impactar o nosso futuro. E a palavra de Deus nos fala sobre decisões que afetam não apenas a nossa vida nessa terra, nesse momento, mas o nosso futuro eterno. Por exemplo, no Antigo Testamento, Josué, o líder que sucedeu a Moisés após a sua morte, ele pediu aos israelitas que fizessem uma escolha. Diz lá em Josué capítulo 24, versículo 15: escolhei hoje a quem servireis. Josué deixou claro que há apenas duas escolhas: ou continuar servindo à sua natureza pecaminosa e aos falsos deuses, ou servir ao Deus verdadeiro e à salvação que só existe nele. O povo precisava fazer uma escolha, o povo precisava decidir o seu rumo. E aí Josué então os encoraja e abre o caminho com ousadia ao declarar: quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Josué tinha claramente a decisão que ele sabia e que precisava tomar. O povo ainda estava com dúvida, e é por isso que Josué os confronta, os questiona, para que tomassem uma decisão. Eles precisavam saber que caminho seguiriam. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo exortou os cristãos da cidade de Éfeso, quando disse assim: vivam como filhos da luz, não participem das obras infrutíferas das trevas, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, mas deixem-se encher pelo Espírito. Paulo, ele está exortando aqueles cristãos a tomar uma decisão. Olha, ou vocês abraçam as obras infrutíferas das trevas, ou então vocês vivem de forma sábia, aproveitando ao máximo as oportunidades e deixando os dias maus. Qual a decisão que vocês querem tomar, ó crentes de Éfeso? Esse foi um questionamento que Paulo fez àqueles cristãos. Nessa noite, queridos, eu também quero lhes fazer uma pergunta. Na verdade, vão ser duas. Eu quero que vocês hoje pensem sobre as escolhas concernentes às vidas espirituais de cada um de vocês. Se vocês desejam seguir o caminho de Jesus, ou se você deseja seguir o caminho pecaminoso. Assim, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6. Nós vamos fazer um tour por todo o capítulo 6, mas nesse momento, nós queremos ler do versículo 66 ao versículo 69.
Evangelho de João, capítulo 6, versículos 66 a 69. Diz assim a palavra do Senhor: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Essa história, ou parte dela que nós lemos aqui nos versículos 66 a 69, está dentro de um contexto maior. E quando nós lemos essa passagem, me vem à mente duas perguntas que eu preciso fazer-lhes nessa noite, que quando eu estava preparando este sermão, eu fiz para mim mesmo. Primeira coisa, por que muitos dos discípulos de Jesus deixaram de segui-lo? A passagem que nós lemos aqui diz que muitos dos discípulos de Jesus o abandonaram, retrocederam. Por que será que isso aconteceu? A gente não está falando de um homem qualquer. A gente está falando do Filho de Deus, aquele que realizava milagres, prodígios, maravilhas. Mas mesmo assim, na passagem que nós lemos, nos é dito que parte dos discípulos de Jesus o abandona. A outra pergunta que lhes faço é: isso acontece também em nossos dias? Será que nós poderíamos pensar, poderíamos nos lembrar de pessoas que já estiveram no nosso meio, amigos, irmãos, que participaram da ceia, que andaram conosco no Evangelho, e que hoje não estão mais servindo ao Senhor, se afastaram dos caminhos de Deus? Por que será que isso aconteceu? Mas antes de tentar responder essas duas perguntas, amados, deixe-me explicar o contexto, aonde acontece esse colóquio, essa fala de Jesus com os discípulos. Se você continuar aí no capítulo 6, no versículo 2, você vai ver a seguinte declaração: grande multidão continuava a seguir Jesus, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. No capítulo 5, é relatado que Jesus operara grandes milagres. Pessoas que estavam enfermas haviam sido curadas. Esse era o agir sobrenatural de Jesus. Jesus continuamente trazia saúde aos enfermos. E aí diz no capítulo 2, ou no versículo 2 do capítulo 6, que uma grande multidão continuava, ou seja, eles já vinham seguindo. Eles não passaram a seguir Jesus apenas agora. Eles já vinham observando, eles vinham vendo os milagres de Jesus, ouvindo Jesus. Eles estavam como discípulos de Jesus nessa caminhada. E eles então, depois de verem os sinais miraculosos que ele realizara com os doentes, eles permaneciam seguindo a Jesus. Nos versículos 5 a 15, é nos relatado que Jesus alimenta cerca de 5.000 homens. A partir de 5 pães de cevada e 2 peixinhos, ficaram fartos por essa grande operação sobrenatural do Senhor. E aí a palavra de Deus diz que depois daquela multidão, daqueles discípulos, verem o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, a multidão pretendia proclamá-lo rei. Olha só, eles viram Jesus curar enfermos, e agora Jesus alimentara multidão apenas com 5 pães e alguns peixinhos. A partir do versículo 22, então, é narrado um diálogo entre Jesus e aqueles que foram alimentados com pão e peixe. Jesus diz assim no versículo 26, vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, as curas, mas porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus está dizendo, olha, vocês estão me seguindo, vocês estão sendo meus discípulos, não porque vocês viram os milagres que eu realizara, curando os enfermos, mas porque vocês saciaram a fome de vocês. Queridos, eu vejo muito disso no nosso cristianismo moderno.
aonde as pessoas seguem o Senhor porque podem tirar algum proveito disso. Em especial, nós vemos isso naqueles líderes que mercadejam a fé. Se você me enviar R$100, você vai receber uma bênção. Se a sua doação for de R$500, a sua bênção já aumenta. Mas se for de R$1.000, olha o tamanho da bênção. Infelizmente, queridos, a gente percebe muito disso nos nossos dias. A religião desses líderes consiste no que eles podem tirar de proveito do Evangelho. Isso é o que a multidão que seguia Jesus buscava do Senhor: comer peixe e pão de graça. No versículo 54, o Senhor Jesus falou com aqueles homens de uma maneira incomum. Ele lhes disse: todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essas palavras, amados, não foram bem compreendidas pela multidão. Aquelas pessoas não entendiam como Jesus poderia estar falando de comer a sua carne e beber o seu sangue. Jesus está falando a judeus, e se havia uma coisa que todo judeu condenava, porque a lei não o permitia, era o consumo, por exemplo, do sangue de animais, quanto mais de um outro homem. Então, na cabeça daqueles judeus que estavam seguindo Jesus, que viram os milagres da cura de doentes, que se saciaram com a multiplicação dos pães e peixes, essa mensagem de Jesus deu nó na sua mente. Como nós poderemos comer da carne e beber do sangue desse homem? A lei nos proíbe. O que ele quer dizer com isso? Amados, a palavra de Deus diz aqui no versículo 60, que ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? E logo em seguida Jesus, sabendo o que se passava em suas mentes, os indaga: isso os escandaliza? Aqueles homens estavam escandalizados com as palavras de Jesus. Havia uma falta de compreensão, de entendimento das palavras de Jesus, mas essa falta de compreensão e de entendimento não se limitava apenas àquela multidão. Se a gente for observar no ministério de Jesus, nós vamos ver que isso se repetiu algumas vezes. Quem não se lembra do encontro de Jesus com o religioso Nicodemos? Jesus faz uma declaração para Nicodemos que numa primeira escuta, podemos também não entender. Ele diz no capítulo 3, verso 3 do Evangelho de João: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Deu um nó na cabeça de Nicodemos: como eu, um homem feito, poderei voltar ao ventre da minha mãe? É isso que ele diz no verso 4. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Nicodemos, mesmo sendo um religioso, um sábio nas escrituras, ele não entendeu o que Jesus estava ensinando. Nós vemos, queridos, que Nicodemos, com toda a sua formação, não compreendeu os ensinos de Jesus. Percebemos a sua dificuldade em entender a declaração de Jesus. Talvez hoje, depois de muito ouvirmos pregações e ensinos acerca dessa mensagem, isso nos pareça muito fácil, muito simples. Hoje, por termos as escrituras todas já fechadas, fica fácil de compreender. Mas imagina num diálogo em que aquele religioso, com medo dos seus pares, procura Jesus nas caladas da noite, a indagar-lhes coisas acerca da salvação, e aí Jesus vem com essa palavra. Deu um nó na cabeça de Nicodemos. Mas por que não lembrar de uma mulher simples? Já que alguém poderia dizer assim: talvez porque Nicodemos fosse um doutor da lei, e ele estivesse tão envolvido com as escrituras, que não tenha percebido, não tenha compreendido aquilo que Jesus estava a ensinar. Mas então vamos à mulher samaritana.
lá no capítulo 4 do Evangelho de João, versículo 13, o Senhor Jesus diz assim: quem beber desta água terá sede outra vez. Jesus está se referindo ao poço aonde aquela mulher ia buscar água todos os dias para saciar a sua sede e da sua família. E Jesus diz: olha, quem beber dessa água aí, terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Glória a Deus, é uma água especial. Eu não vou mais precisar vir a esse poço. É cansativo jogar o balde, puxar a corda com o balde cheio, o peso. Tem uma água que eu posso beber e vou saciar-me por completo. E aí a mulher diz no versículo 11: Senhor, o Senhor não tem como que tirar a água, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva que o Senhor está falando que pode me dar? A mulher samaritana também não entendeu que água era essa. Queridos, porém a palavra que aqueles discípulos acharam dura, a palavra que não foi compreendida por Nicodemos, ou a palavra que ficou sem ser entendida pela mulher samaritana, essa palavra é o próprio Cristo. Por isso que João, no capítulo 1, versículo 1 do seu evangelho, diz que Jesus era aquele que é a palavra, o verbo. Ele estava com Deus e ele era Deus. João revela então que essa palavra é o próprio Cristo. Por isso que quando você ouve a voz do Filho de Deus, a sua palavra está inexplicavelmente ligada e conectada com o próprio Senhor Jesus Cristo. Se você quer saber, quer conhecer, quer ter intimidade com Jesus, vá à sua palavra. Essa é a fonte verdadeira. Hoje pela manhã, nós estávamos aqui na sala de novos convertidos dando aula, e o tema era exatamente a Bíblia. E a gente falava que Deus já se revelou de várias formas. Deus se revelou na natureza. A gente contempla o universo, obra da criação do nosso Deus, e ficamos maravilhados. Porque o nosso planeta, ele está numa posição exata para não ser queimado, caso fosse mais próximo do Sol, ou para congelar se estivesse mais distante do Sol. Ele está no ponto exato para que houvesse habitação nele, para que Deus pudesse criar todas as coisas. A gente olha para as estrelas e a gente vê o cuidado de Deus, a harmonia da constelação, cada ser celestial no seu lugar. Isso é obra perfeita da criação do Senhor. E tudo isso passou a acontecer a partir da palavra de Deus. Haja luz, haja, tudo foi criado. Amados, quando você vê uma igreja dinâmica, cheia do Espírito Santo, que proclama a palavra de Deus aos perdidos, como nós fizemos nessa última sexta-feira, aí você encontrará Jesus. Jesus se faz presente no meio do seu povo. Jesus se faz presente na vida de cada um dos seus filhos. Você não pode separar Jesus da palavra que ele trouxe ao nosso mundo. O salmista declara que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Porém, a Bíblia também diz, lá em João capítulo 3, versículo 19, que a luz veio ao mundo. Jesus veio ao mundo, a palavra veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Queridos, é por isso que, como diz lá em João capítulo 6, verso 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo, porque amaram mais as trevas do que a luz, porque amaram mais o pecado do que a palavra de Deus,
porque amaram mais os apelos, os atrativos desse mundo do que Jesus Cristo. Essa é a grande diferença. Essa é a decisão que muitos precisam tomar ainda nos nossos dias. Nesse momento, queridos, nós vamos ver que essa decisão é levada para os discípulos mais próximos, para os 12. Jesus vê os discípulos que estavam na multidão indo embora, dando as costas para a mensagem, para a palavra de Deus. E aí ele volta-se para os 12. Ele volta-se para você nessa noite e pergunta: vocês também não querem ir? Vocês também não querem desistir, abandonar o caminho, voltar à vida de outrora de vocês? E é quando Pedro toma a iniciativa. Pedro, que era aquele espírito impulsivo, aquele que dá o primeiro passo para ir ao encontro de Jesus andando sobre as águas. Pedro sempre toma a frente, e aqui Pedro, ele toma a iniciativa e faz uma das declarações mais contundentes da história humana. Ele diz: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Eles estavam no início do ministério de Jesus, mas eles já perceberam, eles sentiram, eles provaram que Jesus não era um homem qualquer. Era o Santo de Deus. Mesmo tendo multidões que o buscavam, mesmo tendo multidões que o acompanharam, mesmo tendo multidões que o seguiram, apenas um punhado de discípulos realmente o seguia. Às vezes, amados, nós olhamos e ficamos amedrontados diante dos desafios que temos com relação à pregação do Evangelho. Alguns dizem assim: pastor, mas somos tão poucos, são tantos os adversários. Pastor, será que nós vamos conseguir? Precisamos entender, queridos, que ao longo de toda a história humana, muitos soberanos, imperadores, reis, detentores de grandes exércitos, de grande poder econômico e bélico, tentaram destruir o povo de Deus, mas nunca o conseguiram, porque maior é o que está conosco do que o que está lá fora no mundo. É por isso que a vitória nos é garantida, não porque em nós exista mérito, não porque nós tenhamos em nós mesmos algum poder, mas porque nós somos a menina dos olhos de Deus, e Ele é que cuida da sua igreja, Ele é que cuida da sua vida. É por isso, queridos, que quando vierem as lutas e as perseguições, as provações, saiba que o Senhor estará sempre com você. Ele nunca, jamais, em momento algum te abandonará. Isso não quer dizer que você não vai passar por provações ou por lutas. Isso quer dizer que apesar das provações e das lutas, o Senhor é contigo. Mas feito essa contextualização, toda essa situação envolvendo os discípulos que abandonaram a Jesus, os 12 que permaneceram com Ele, nós precisamos nos voltar àquelas nossas perguntas iniciais. Por que aqueles homens, aqueles discípulos, aquela multidão, que viram os milagres, as curas, que foi alimentado por Jesus, agora deu as costas para o Mestre? Por que hoje, ainda hoje, homens, mulheres, deixam a Cristo? E aí, queridos, nós poderíamos pensar algumas razões, não para justificar, mas para mostrar o quão deprimente, o quão pecaminoso é a vida do homem. E a primeira razão que nós poderíamos apontar, queridos, é que aqueles que abandonam a Jesus perderam o interesse pelo Mestre. Veja que a multidão no versículo 15 queria tornar Jesus seu rei. Eles foram alimentados
e queriam arrebatar Jesus e entronizá-lo como rei de Israel. Eles estavam cansados da dominação romana. Eles queriam um líder que os guiasse contra César, contra o império, e que lhes desse a liberdade a Israel, independência àquela nação. Mas a palavra de Deus diz que no versículo 56, esses mesmos homens que com arroubo queriam levar Jesus ao trono, esses mesmos homens voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Assim somos nós, amados. Uma hora nós dizemos: Senhor, estou contigo para o que der e vier. Outras horas: Senhor, manda outro, Senhor. Eu não passo de uma criança. Estava lá Pedro: Senhor, conta comigo. Nem conheço esse daí. Amados, é como se aqueles homens que abandonaram a Cristo dissessem: nós estamos cansados de você, basta, estamos voltando para a nossa vida. Isso é uma coisa estranha, queridos. Quando aqueles homens perceberam que Jesus estava construindo um reino espiritual e não haveria vantagem política ou ganho material, eles o deixaram. Eles queriam alguém que pudesse se colocar no status de poder contra Roma. E agora estavam decepcionados e deixaram Jesus. Aqueles homens viam a religião como algo do qual obteriam um benefício. E se não obtivessem, não estariam interessados nela. Seguir a Jesus só vale para mim se eu ganhar alguma coisa com isso. Queridos, esses homens deixaram a Cristo, e muitos deixam a Cristo nos nossos dias, porque eles se decepcionam quando não conseguem alguma vantagem material com isso. Pessoas que deixaram o Evangelho porque não sentiram que Deus os atendeu no momento e do jeito que eles queriam. Eu já ouvi algumas declarações de algumas pessoas dizerem assim: olha, se Deus não me der isso, eu rasgo essa Bíblia. Essa é a realidade de muitos, queridos. Colocar Deus contra a parede. E aí, quando vem a decepção, porque para essas pessoas, isso é uma decepção. Ah, eu orei pela minha mãe que estava com câncer, e o Senhor não a curou. Eu não quero mais esse Deus, porque Ele disse: se orarmos pelos enfermos, eles serão curados. Aprove a Deus chamar minha mãe aos 56 anos e recolhê-la nos seus braços. Eu sei que um dia eu vou estar com o Senhor e vou poder abraçar novamente minha mãe. Essa é a alegria de saber que ela está na glória. Às vezes nós não entendemos as circunstâncias que nós vivemos, mas podemos estar certos que Deus tem cuidado de nós. Não podemos abandonar Deus, porque de alguma forma não fomos atendidos naquilo que achávamos que deveríamos ser, do nosso jeito. A segunda razão porque os homens deixam a Cristo, queridos, é por causa do custo. Simplesmente eles procuravam uma salvação barata. E o nosso Senhor disse para eles, conforme está lá registrado em Marcos, capítulo 8, versos 34 a 35, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Senhor, perder a vida, Senhor, ser levado às arenas, aos coliseus romanos, Senhor, ser lançado às feras, ser decapitado, Senhor, ser reprovado, rejeitado pelos meus colegas de trabalho, Senhor, ser zombado na faculdade porque sou crente. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Ah, queridos, nós queremos o evangelho da facilidade, nós queremos viver dentro de um espectro mundano, aonde tudo pode, contanto que eu seja feliz. A minha felicidade é o que vale, o resto não me interessa. Jesus disse àqueles que o seguiam: aquele que me ama, aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Nós estamos vivendo um secularismo, onde as pessoas estão mais preocupadas, amadas, em aproveitar o momento. Eu relutei durante muito tempo a ter Instagram, na verdade as redes sociais como um todo, mas durante esse período da pandemia, um outro pastor me convidou para participar de uma programação que ele tinha no Instagram, e aí acabei, tendo que abrir o bendito do Instagram. Aí lá conversando com o pastor Wilson e tudo, eu vi que também era uma oportunidade para a gente pregar o evangelho. Mas amados, quanta coisa a gente pode fazer com os instrumentos, com os talentos que Deus nos deu, e às vezes nós desperdiçamos as oportunidades. Precisamos aproveitar tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, para poder levar o evangelho àqueles que não conhecem. Você lembra do jovem rico, que queria herdar a vida eterna? E aí ele ouve de Jesus uma declaração que o fez tremer. Ele diz assim, Jesus, para aquele homem: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Talvez, para a grande maioria, ouvir Jesus chamando para segui-lo, seria algo que nós aparentemente deixaríamos tudo e o faríamos. Ah, Senhor, pronto, eis-me aqui. Mas a palavra de Deus diz que aquele jovem ficou abatido e afastou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas. Ele abdicou de ser um discípulo, de seguir a Jesus, por causa de algo. O que nos tem afastado dos caminhos do Senhor? O que nos tem separado de seguir ao Mestre? Existem aqueles, queridos, que deixam o nosso Senhor por causa do seu custo, por causa do preço que tem que pagar. Hoje, nós vivemos numa geração que quer tudo rápido, sem esforço, uma geração camaleão, que se adapta ao momento, à circunstância, que não quer se comprometer, apenas usufruir, pois o que vale é a lei do menor esforço. Infelizmente, essa é a nossa dura realidade. É muito mais fácil estar num sábado à tarde, assistindo um filme no shopping, que não tem nada de errado, desde, claro, que seja um filme adequado, Vou fazer aqui apologia para você não ir ao cinema. Mas, quantas vezes nós nos negamos de evangelizar por conta de outras justificativas? Terceira razão: existem aqueles que deixam o nosso Senhor porque estão mais interessados no mundo. Paulo disse que um irmão de nome Demas, amando este mundo, o havia abandonado. Jesus afirma que isso acontece porque essas pessoas, como Demas, preferiam a aprovação dos homens à aprovação de Deus. É por isso que Paulo alerta Timóteo dizendo: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Essa é a realidade que Paulo alertou a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3, versículos 1 a 4. E essa verdade, esse alerta, queridos,
é para cada um de nós, porque nós vemos isso nos nossos dias. Nós estamos mergulhados num mundo aonde o hedonismo, aonde a sede pelo prazer, da satisfação é uma constante. Nunca se viu tanta porcaria circulando nas redes sociais. E infelizmente, muitos são reféns de sites pornográficos. Esses homens deixam a Cristo porque eles foram seduzidos pelas coisas do mundo e perderam o seu compromisso com Cristo. O que tem feito você se afastar de Deus, a perder o seu compromisso com Jesus? Será que essa é a sua realidade? Será que os atrativos do mundo, os desejos da carne, têm cegado o seu entendimento e o têm atraído a um caminho de morte? Porque é isso que a ele leva: morte, morte eterna. Muitos abandonaram a Jesus porque estavam interessados no mundo. Mas há uma quarta razão, porque os homens deixam Cristo, é que alguns deles seguem a multidão. Quando a multidão seguiu Jesus, todos o estavam seguindo. Quando a multidão deixou Jesus, quase todos o abandonaram. É o chamado efeito manada, ou seja, é a tendência das pessoas de repetirem ações feitas por outras. Elas são estimuladas a repetirem as ações de seus pares. Isso é muito comum, por exemplo, entre os jovens. Se escolhe um determinado point, aí os jovens se reúnem ali, olha, o proprietário daquela lanchonete, daquele bar, daquela churrascaria, fica maravilhado, todo mundo ali, olha só que maravilha. Daqui uns dias, todos desaparecem e vão para outro lugar. Às vezes a gente vê isso até mesmo com igrejas que são ditas da moda. Aí surge um novo, com uma nova forma de apresentar o evangelho, às vezes até um evangelho meio esquisitão, e aí aquela turma, ó, assim como chegou, desaparece, porque não tem compromisso, estão de passagem, estão só em busca de novidade. Assim era aquela multidão que deixaram a Cristo, simplesmente porque estavam seguindo a multidão. Hoje, queridos, muitos são pressionados pelos amigos, pelos colegas de escola, de faculdade, de trabalho, seguem a multidão. Em uma multidão, queridos, a gente vai ver sempre a possibilidade real do erro. Em um momento, vem o deslumbre, o encantamento, mas não demora muito. Tudo é motivo de reclamação, de murmuração, até mesmo na igreja. Algumas pessoas ficam impressionadas, mas passa algum tempo desmotivadas. Há uma quinta razão porque os homens deixam o nosso Senhor, é porque na verdade eles nunca foram convertidos. João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 19, diz assim: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. João está dizendo: olha, esses deixaram o evangelho porque eles não eram dos nossos. Eles abandonaram o caminho porque ainda não eram convertidos. Eu não quero dizer com isso que essas pessoas não possam ter um encontro real com Jesus. É isso que João está dizendo. Jesus afirmou no capítulo 3 do Evangelho de João, verso 6, que o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Qualquer filho de Deus tem no seu interior uma atração profunda e eterna em direção ao Senhor Jesus, diferentemente do joio que está na igreja. O joio não é trigo.
É por isso que Jesus ensina na parábola do joio e do trigo: deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Essa é a esperança da igreja, de ser guardado no celeiro do Deus Altíssimo. É por isso que nós perseveramos nos caminhos do Senhor, apesar das provações, das lutas. É por isso que nós pregamos o Evangelho, porque nós cremos que Deus tem vidas a alcançar, e essas vidas serão salvas pela pregação da palavra de Deus, por mim e por você. Essa é a responsabilidade da igreja, de ir pregar o Evangelho a toda criatura. Ah, pastor, mas eu tenho tantos afazeres, o meu trabalho me consome, os meus estudos tomam todo o meu tempo, a minha família necessita da minha atenção. Eu até entendo isso tudo, queridos. Eu também sou trabalhador, eu também estudo, eu também tenho família, mas eu sei que a minha prioridade maior é o meu Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Essa é uma ordenança do Senhor para as nossas vidas. Só que a nossa sociedade inverteu isso. E aí a gente busca todas as outras coisas, e se nos sobra algum tempo, algum espaço na nossa agenda, quem sabe em dezembro de 2025, Senhor, conta comigo. Mas agora está tudo cheinho, não estou tendo tempo para nada. Aquele que é verdadeiramente nascido de novo, que ama o Senhor, que se converteu, é atraído, é puxado para Cristo, aconteça o que acontecer, quer sejam os dias favoráveis, ou os dias tempestuosos, quer tudo esteja bem no seu casamento, ou você esteja vivendo um período de crise. É não abandonar o barco, é saber que quem está na condução dessa nau é o Senhor Jesus, e o que me cabe fazer é remar, é Ele que dá a direção para o porto seguro da minha vida. Queridos, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versos 17 e 18, diz: se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Foi Ele que me reconciliou. Eu estava afastado dos caminhos do Senhor, e Deus me envolveu com laços de amor. E esses laços de amor, queridos, eles se mantêm até hoje, porque é Jesus que segura a minha vida. Se não for Jesus segurando a minha vida, o que seria de mim? Qualquer um de nós que já foi convertido, qualquer um de nós que já foi salvo, não vai escapar da atração do Senhor, porque nós fomos comprados por um alto preço, o seu nome foi escrito no livro da vida. Isso não quer dizer que nós podemos viver de qualquer forma. Isso não é salvação, isso é ser leviano, imprudente, irresponsável. Os puritanos diziam que se você realmente ama Jesus, você vai honrá-lo com a sua vida, você vai viver para a glória dele, você vai viver em santidade. Se você não vive dessa forma, é porque você não é um salvo em Cristo. Você é apenas joio junto com o trigo. Precisamos, amados, entender que a nossa vida com o Senhor é uma vida constante de busca, de decisão. A palavra de Deus diz que o Senhor nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença, separado para Deus. Quando Deus orientou Moisés, Arão,
para fazerem os objetos da tenda da congregação, aonde a arca seria depositada. Queridos, cada um daqueles objetos foi santificado. Não é que o povo de Israel iria se dobrar lá, diante daqueles objetos, não era nada disso. Eles foram santificados porque eles foram separados para Deus. Eles não seriam usados para outra coisa, a não ser para o serviço do tabernáculo. Você foi separado por Deus como vaso de honra. Você foi separado por Deus para ser bênção neste mundo. Foi essa promessa, foi essa exortação que Deus fez para Abraão: ser bênção. Até agora, queridos, você ouviu que muitos discípulos de Jesus o abandonaram porque perderam o seu interesse, porque acharam que o custo era muito alto, porque estavam mais interessados com as coisas deste mundo do que nas coisas de Deus, porque passaram a seguir a Jesus ou abandonaram segundo o que as outras pessoas faziam, porque na verdade nunca foram realmente convertidos. E quanto a você, quando a palavra de Deus é pregada, ela é como uma harpa para os seus ouvidos ou como um martelo para o seu coração. A palavra de Deus deixa claro, queridos, que conhecer e seguir a Jesus não são decisões opcionais, são essenciais. Pedro disse: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Em outras palavras, Pedro disse: Jesus, você é a nossa única esperança. Você é essencial para as nossas vidas, hoje e sempre. Não podemos ir embora. Não importa o que você exija de nós. Não importa o que venha a nos acontecer. Nós estamos contigo, Jesus. Será que nós temos essa mesma disposição? Em 1970, quando a missão Apollo 13 da NASA se aproximou de uma decisão crítica que colocou a vida da tripulação em alto risco, Gene Kranz, diretor de voo de controle da missão, proferiu uma declaração que se tornou famosa para a equipe de solo em Houston. Ele disse: o fracasso não é uma opção. O que Deus está dizendo para você nessa noite é que o fracasso não é uma opção na sua vida. A diferença entre um discípulo e um desertor está exatamente nesta mentalidade. Para o verdadeiro discípulo, ir embora simplesmente não é opção. Porque para o verdadeiro discípulo, seguir a Jesus é a única regra que nós podemos fazer ou ter. Jesus é a única fonte da verdade e o único Salvador em quem nós podemos confiar. Sem dúvida, amados, todos nós, aqui nesta noite, que estamos aqui na Igreja Cristã Gileade José Walter, aqueles que estão nos acompanhando aí no YouTube, todos nós, gostaríamos de pensar que daqui a 20 anos, se nós não estivermos no céu com o Senhor, pelo menos, ainda estaremos seguindo-o nessa terra. No entanto, infelizmente, é provável que em algum momento, alguns deem as costas ao seu relacionamento com Cristo. E como disse o apóstolo João, sairão de nós. A grande pergunta é: como você pode evitar a deserção? Como você pode evitar de abandonar a Cristo? Como você pode impedir que isso aconteça na sua vida? A resposta é simples: siga a Jesus. Não por causa de qualquer coisa periférica ou temporal, mas simplesmente porque Ele é a única esperança para a sua vida, para a sua alma. Que Deus nos abençoe, amados, para encontrarmos em Jesus o nosso melhor amigo, o nosso companheiro constante,
o líder de nosso caminho de peregrinação nesse mundo. Lembre-se, o mundo é totalmente escuro e desesperador sem Jesus. E nós sabemos disso, porque já viemos de lá. Somente Jesus é a luz da nossa vida. Somente Jesus é a esperança do nosso coração. Somente Jesus é a porta para o céu. Que possamos amá-lo mais e mais a cada dia. Que nós possamos servi-lo, estejamos certos que a vitória é nossa em nome de Jesus. E até mesmo na hora da morte, lembremos-nos que a nossa entrada no céu será gloriosa e triunfante, porque Ele é que nos receberá. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos nesse momento. Alguém nessa noite, tendo ouvido a mensagem da palavra de Deus, há entre nós alguém que diga: pastor, eu estava com aquela multidão, eu estava seguindo a Jesus, mas eu me entristeci com coisas na minha caminhada, na minha vida, e em determinados momentos, eu abandonei a caminhada, eu simplesmente entreguei os pontos. Ou talvez você diga: ei pastor, eu sou esse homem, que quero agora sim, poder dizer, o meu Redentor vive, eu quero esse Jesus na minha vida, hoje é o meu dia pastor. Há entre nós alguém que precisa de um encontro real para seguir Jesus. Eu não estou aqui falando de você ser membro dessa igreja, eu estou falando de você seguir a Cristo, como Senhor e Salvador de sua vida. Será que há alguém entre nós que possa dizer como Pedro: Senhor, para que iremos? Nós já saímos do mundo, já largamos tudo, Senhor, para quem nós iremos, se só Tu tens palavras de vida eterna? Se você deseja nessa noite, confessar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, se você deseja nessa noite se reconciliar com o Senhor Jesus, eu queria que você levantasse uma de suas mãos. Eu quero orar por sua vida. Entenda, a nossa caminhada nesse mundo, ela é rápida, não sabemos o nosso tempo, sabemos o nosso destino, de acordo com a decisão que nós tomamos. Hoje, te é posto a oportunidade de tomar a decisão mais importante que você pode tomar. Você que está nos acompanhando aí no YouTube, lembre-se, o mesmo Deus que está aqui conosco, é o Senhor que está aí do teu lado, na tua casa, aonde você está. Que o Senhor possa receber a sua vida, a sua alma, como um bom perfume, como um bom cheiro, que é apresentado ao Senhor. Pai querido e amado Deus Todo-Poderoso, nessa noite, Senhor, eu quero te louvar e te agradecer, ó Deus, pela grata oportunidade que o Senhor nos tem concedido, de podermos meditar nas tuas sagradas escrituras. Obrigado, meu Deus, porque eu sei que estes que aqui se encontram, Senhor, não são aqueles que viram os milagres, viram o sobrenatural, e depois de ouvir a mensagem, endureceram seus corações e deram as costas para o Senhor. Não, estes que aqui se encontram, são como aqueles discípulos, que disseram: para quem iremos, se só Tu tens palavras de vida eterna? Abençoa a Tua igreja, fortalece o Teu povo, reanima-nos, ó Deus, para continuarmos a nossa lida, crendo, ó Pai, que Tu és o nosso general, é Tu que estás à frente, Senhor, na direção dos valentes que aqui se encontram. Meu Deus, abençoa cada um dos Teus filhos e filhas, renova as suas forças, dá-lhes, ó Deus, a visão do Teu reino, o compromisso de Te seguir, de Te amar e de fazer a Tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus.
Amém e amém. Que Deus os abençoe, queridos, em nome de Jesus.